Se eu pegar essa farinha de milho, colocar ela para fermentar durante 2 dias, fizer uma broa ou fizer uma comida, um cuscuz, ela se torna mais digerível ou digestível para o comedor, para o que se alimenta? No momento em que eu faço uma digestão por meio de um ser vivo, eu tenho um biofertilizante. Se eu estou na terra, o que nós colocamos na terra para adubar a terra? O que vocês põem na terra para adubar a terra? Qual é o fertilizante comum que se usa assim? Esterco de gado se usa? É mais de galinha. Esterco de galinha se usa? Carneiro, dos caprinos, Caprinos, galinha, do codorna. Prestem bem atenção. Ela usou esterco de morcego. Observem bem. Ok? Esterco. Se eu colocar esterco verde, verde é cru, saído da galinha. Se eu colocar esterco verde da galinha e coloco junto às plantas, vai matar a planta por quê? Da amônia, porque ele contém muita energia. Se eu colocar um micróbio e esse micróbio comer amônia, vai haver uma transformação. E isso faz com que eu tenha a possibilidade de poder usar melhor, com maior eficiência e aproveitar mais energia. Um biofertilizante nada mais é que um alimento transformado por um micróbio para absorção maior, de maior eficiência energética. Isso é um biofertilizante. Se eu estou na Amazônia, para mim é mais difícil usar esterco de vaca. Se eu estou no sul, é mais fácil usar esterco de vaca. Se eu estou na Amazônia, é mais fácil usar vegetais, frutas em um biofertilizante. Um biofertilizante se faz aproveitando a matéria-prima que se tem. Essa matéria-prima que se tem, ela tem que ser abundante e barata e não ter custo. Isso é um biofertilizante. Se tiver custo, é mais difícil. Então nós precisamos ter essa matéria-prima conforme a região. Às vezes as pessoas querem comprar coisas para fazer um biofertilizante. Esse conceito para nós não serve. Nós temos que ter ele em abundância e fazer a transformação. Fazer essa transformação e poder utilizar. Então, para fazer isso, eu preciso a matéria-prima, que nós vamos dizer aqui agora, cada um vai dizer a mais abundante que tem. Qual é o seu inóculo? E como pode fazer o seu produto chamado biofertilizante? Quem de vocês se anima a falar em um biofertilizante que vocês fazem? Digam de que vocês fazem. Rodrigues primeiro. Diga. No caso, para fazer 200 litros de biofertilizante, nós usamos lá na propriedade, a gente usa o esterco de galinha, porque a gente cria a galinha, né? E temos o esterco lá, para isso que a gente cria e faz a expulsão. Usamos o esterco da galinha, usamos o que temos lá no SAP, no caso, a folha de maneira, temos também aí a folha de ingá, folha de mamona. Eu vou falar de uma coisa que nós, anteriormente, nós tivemos um conhecimento, que não vou citar o nome de quem nos passou, né? E que nós deveríamos trabalhar
fertilizante para fertilizar as plantas e ao mesmo tempo fazer defensivo, que aqui eu estou aprendendo que nós não trabalhamos com defensivo. Então por isso eu aqui estou aprendendo bastante nessa questão de entender que nós não devemos trabalhar o defensivo. Mas anteriormente nós tivemos cursos que a gente trabalhava as duas coisas, né? Fertilizar e ser defensivo. E agora eu estou aprendendo que nós só devemos fertilizar e não vai precisar de defensivo. Então daí nós colocávamos, quando trabalhávamos essa questão do defensivo, a gente colocava o chumbinho, que é uma planta que gente chama de chumbinho, que ela existe naturalmente na nossa região. Mas também a segaburro, né? Que é uma erva também que é cocereira, que eles usavam no defensivo, mas com esse cara eu já não vou mais usar. Sim. Você só misturava isso para fazer o fertilizante? Não. Tudo junto? Tudo junto. Ótimo. Tu, Graça Rodrigues. Ele já falou que faz com esterco, ele já falou que faz com esterco. Vou falar o meu que eu faço sem esterco. Eu uso a folha da ingá em um tambor com água, e lá eu ponho a folha da ingá, que é nitrogênio, eu ponho o caule da bananeira picado para ele decompor com mais tempo, menos tempo, né? E a folha da imbaúba ou margaridão, que é o fósforo, e a bananeira, que é o potássio. Então aí eu formo um biofertilizante que substitui o NPK que se compra lá nas lojas malditas lá do material que vende esse negócio. Você usa carbono também no seu fertilizante? Então eu uso esse tipo de coisa. Quando tem, eu uso cinza também para dar um ápicezinho no meu biofertilizante. Obrigado. Mais alguém? Nesse todo que nós fazemos, coloca também o melado ou o caldo de cana, além desses ingredientes que eles falaram. Menos o segaburro, que é a primeira vez que eu vejo falar. E coloca cinza. Coloca cinza. É, coloca cinza. Todos que ele falou, mesmo que eu pega burro e chumbinho, É, chumbinho ele também. coloca urtiga. Chega. Ortiga eu faço é comigo. Não, urtiga eu nunca Coloca coloco. urtiga. Eu não sei qual que é o Ah, o tipo. leite de gado também. O leite de gado. Leite de gado. É. Pimenta longa que você pimenta de macaco. Vocês vejam o importante. Vocês têm receitas diferentes. Por quê? Porque vocês dominam o conceito de biofertilizante. Ao dominar o conceito de biofertilizante, vocês podem fazer uma variação de conhecimento. Se nós formos reduzir a definição de biofertilizante, vocês vão entender, vamos ver se vocês entendem, que para fazer um biofertilizante, eu preciso somente de uma coisa. Uma fonte de carbono. O que é uma fonte de carbono? Fonte de carbono. Uma fonte de carbono. Uma fonte de carbono uma fonte de carbono. Essa fonte de carbono pode ser folha de bananeira, pode ser folha de alface, pode ser qualquer coisa que tenha carbono. Prestem bem atenção. Se eu usar esterco de galinha, ele tem carbono. Mas se eu colocar esterco de galinha para fermentar, ele começa a gerar mau cheiro. Posso trabalhar numa casa de um agricultor, uma pessoa, e fazer um biofertilizante perto da cozinha dele? Não. Por quê? Porque é mais fácil, pela concentração de nutrientes da titica ou esterco de galinha,
ele entrar em putrefação do que fermentar. Toda fermentação é um cheiro agradável, gostoso, e você se sente bem. É o cheiro de cerveja, é o cheiro de coalhada. Ninguém se repugna por cheiro de coalhada. Então eu tenho que ter um cuidado que a minha fonte de carbono tenha uma quantidade fantástica de carbono e que não provoque mau cheiro, porque senão eu vou na casa do agricultor perguntar a ele como é que está aí o meu esterco de titica, e a dona da casa vai me correr com a vassoura, porque ela está com cheiro ruim na casa. Eu posso fermentar titica de galinha? Posso. Não é difícil. A folha da bananeira tem que ser verde ou pode ser quando ela já... Hein? A folha Então, da bananeira tem que ser peço seca. a você. A folha da bananeira, ela é melhor seca ou verde? Para fazer o... Qual delas é mais fácil de se descompor Eu acho durante que a essa tá fermentação? seca. Eu acho que é a seca, porque já vai jogar fora. Qual das duas é mais fácil decompor? Querem fazer de novo a votação? Não, eu acho assim que é melhor a seca, porque já vai jogar fora, então já... Porque se ela tiver verde, ainda vai, a planta vai pegar os nutrientes dela. E quando secou, já vai jogar fora. Então, Vou fazer a pergunta de forma diferente. A fonte de carbono, é isso que eu queria saber, se a fonte de carbono é melhor, em qual das duas situações. Ela não estava aqui nesse. É um tempo, como você Eu dá um não tempo. vi ontem nem ontem. Ah, nem anteontem? Né? Obrigado. porque a fonte É porque de quando ele- carbono está tempo concentrada na pra- parte seca, o nitrogênio que está no verde, que está com mais água, mais líquido, já evaporou, então ela está seca. Então ela já está na fase, já começou a fase de decomposição. Ou seja, ela já, a árvore já jogou ela, já liberou, né? É isso aí, carbono. Ah, ela já liberou o coração. Quando eu tenho uma fonte de carbono, eu preciso que ela fermente. Eu preciso que o micróbio coma. Então é a verde. A seca. O micróbio come mais seca ou come mais verde? Ai, não sei. Eu tô perguntando quando ela já está fácil de quebrar, de diluir. Não é assim que ele vai comer. As partículas menores? Não, quando está verde é mais difícil, é mais dura. Não é não? Prestem bem atenção. Eu preciso que vocês... Ele vai se alimentar da vez, porque ainda está diferente. Não, mas tem tipos também diferentes de micróbios. Tem micróbios. em uma determinada velocidade. Quais são os parâmetros, quais são o que entra nessa decomposição? Vou começar bem para que vocês entendam, eu tenho tempo. Quanto mais frio, é mais fácil decompor ou ao contrário? Ao contrário. Mais quente. Quanto mais quente, é mais fácil decompor. Não, também tem um limite, né? Se for muito quente, Viu? queima. Tem um limite. Então, nós precisamos fazer com que esse carbono decomponha. A temperatura é um parâmetro. A umidade é um parâmetro. É, também. Mais quente, mais frio, mais seco, mais calor. É A equilibrado. umidade também é um parâmetro. Vou colocar com H. Umidade. Temperatura. Umidade. Tudo isso que o micróbio precisa são as mesmas condições que nós precisamos. Alguns micróbios respiram. Respiram. Precisam de oxigênio. Alguns micróbios não respiram oxigênio. O que é uma fermentação? Uma fermentação é quando o carbono se decompõe e se decompõe aproveitando o oxigênio que não é do ar. Não é do ar. É o oxigênio do próprio alimento.
Uma folha de bananeira tem mais oxigênio quando está seca ou quando está verde? Verde. Eu construí um conceito, a senhora não entendeu o conceito construído? Não entendi. Hã? Não, não conseguiu compreender. Vocês entenderam? Construí um conceito? A coisa mais importante é acompanhar o raciocínio para poder entender o raciocínio. Então, se eu tenho temperatura, umidade, Oxigênio. eu não preciso de oxigênio para fazer uma fermentação. A fermentação é a transformação do carbono tirando o oxigênio do próprio alimento. É aí que todo mundo erra. Entende? Mesmo nas universidades, muitas vezes. Então, é importante nós acompanharmos. Um biofertilizante é uma fonte de carbono. Se eu tiver nitrogênio, vou ter problemas. Ele não pode passar uma quantidade. Quando eu uso esterco de vaca, prestem atenção. Qual era a fonte de carbono que se transformou em esterco de vaca? O que a vaca comeu para se transformar? Capim. Capim é o normal, capim. Ela comeu capim. O que aconteceu no? Mastigou, foi para o rumen, voltou, remastigou, foi para o estômago, atacou com os gases, com os ácidos, começou a absorver a vaca. A vaca está absorvendo. O que a vaca está absorvendo do capim? Minerais, açúcares, umidade, nitrogênio, na forma proteica, açúcares, minerais. Quando o gado descome vocês sabem o que quer dizer, né? Sim. Descome o capim. Como é que está esse esterco? Tem minerais? Se ele absorveu. Peraí, absorveu o mineral. Mas Diga. quando absorve o mineral, um pouco também não é excluído, não sei. Como? Ele absorveu o mineral, A vaca absorveu os minerais. mas nem um pouco vai para as fezes. Não sobrou nada. Não sobrou nada. Quantos por cento vai para as fezes? Quantos por cento? 2% do esterco tem 2% de 2% nitrogênio. de minerais. Tem que ser nessa parte, 2% de nitrogênio, mais ou menos. 2% de minerais é suficiente para alimentar todos os micróbios dentro de um biofertilizante? Estou construindo conceitos, hein? É suficiente 2% de minerais? Mas a gente Quanto tirou? Quanto tirou? Ela tirou 12, 13, 14, 15? Entendeu? sim. Estão entendendo agora? Com o que acontece com os minerais dentro da vaca que foram absorvidos? Se transforma em quê? Em guampa, chifres. Em osso, em pelanca, em sangue, em humores, em líquidos. Isso é a vida. Então, o esterco é desmineralizado. Então, estamos construindo o conceito ou não? Sim. Estamos construindo o conceito ou não? Estamos construindo o conceito ou não? O esterco é Desmineralizado. porque só tem 2%. Irrelevante. Mas aí qual é a fonte de minerais então para colocar? Por isso que ele disse que colocou folha de bananeira. Ele disse que colocou folha de ingá. O agricultor tem uma sabedoria, e essa sabedoria nós temos que cultuar essa sabedoria. No momento que ele colocou folha de banana, tem uma função: fornecer carbono, fornecer minerais. Porque se ele fizer só com esterco, vai ter a necessidade de repor minerais. Qual é a maneira como se pode repor minerais na comunidade para fazer um biofertilizante com esterco? O que se coloca? Alguém disse aqui o que se colocava. Alguém usou a palavra cinza, não usou a palavra cinza? Sim. Pó de rocha. Qual a diferença entre uma cinza e um pó de pedra? Vamos usar um conceito de novo. Eu tenho tempo, vamos usar o conceito. A cinza da matéria. Eu acho que o pó tem mais mineral, o pó de pedra. Cinza. A cinza é
Minerais que saíram da terra e se transformaram em árvore. Quase Se completo. transformaram em madeira. Só cobre nitrogênio, não tem nitrogênio. Ela não tem nitrogênio, tampouco tem carbono. Não tem carbono, ela só tem minerais. Minerais. Ela só tem minerais altamente solúveis, porque está na forma de óxido. Tem minerais altamente solúveis. Se eu colocar cinza dentro de um biofertilizante, vou colocar aqui agora, está o meu biofertilizante aqui. Tenho que colocar cinzas aqui dentro. O que acontece com o meu biofertilizante? O que acontece com ele? Vai acontecer várias coisas. Isso, diga. Primeiro ele vai alterar o pH. Ah, alterar o pH. Vai alterar o pH. Ele pode salinizar o meio também, se tiver muita cinza. Então, e também vai repor os minerais ali que precisam para a planta crescer. Tem que ter uma quantidade boa. Entre as qualidades que o micróbio precisa para crescer: temperatura, umidade. O micróbio precisa ter um pH, índice de acidez. Se eu colocar excesso de cinza, eu não tenho crescimento dos micróbios. Posso pôr quantidade grande de cinza? Não. Tenho que colocar quase nada. Se eu colocar pó de rocha, eu altero o pH? Se forem rochas silicatadas, não altera o pH. Se for rocha o quê? Então nós temos, Aquela que quando você coloca o limão, ela não vai. nós temos condições de entender o biofertilizante. Porque senão nós vamos fazer o biofertilizante e não vamos entender o poder que ele tem em nossas mãos. Então nós temos que construir esses conhecimentos de forma sólida para saber o que é um biofertilizante e construir ele para a plenitude. E isso é fundamental, entender as condições que ele tem que se desenvolver. Na Amazônia, eu posso fazer um biofertilizante em 30 dias com esse calor. Na minha terra demora 120 dias. Vocês estão começando a entender o que é um biofertilizante? Não é uma receitinha, não é blá blá blá. É uma coisa sólida que um camponês faz para fortalecer a quantidade de energia que as suas plantas precisam sem pôr a mão no bolso. Gostaram da definição agora? É diferente. Ele vai acrescentar inóculos. O que quer dizer inóculos? Inóculos. Inóculos são os micro-organismos que transformam a fonte de carbono nessas condições ambientais do biofertilizante e produzem isso. O inóculo é o micróbio que come o esterco e transforma ele em cerveja da terra, ou vinho da terra, ou no pão da terra, ou na coalhada da terra, do solo. Estão compreendendo? Não. Estão entendendo isso? Para nós é extremamente importante que vocês entendam isso, porque nós não queremos que vocês saiam repetindo coisas e não entendendo o conceito. Construção de conceitos é base de educação, de formação. Então nós temos, e agora eu posso dizer para vocês simplesmente, para avançar. Então eu digo, uma fonte de carbono. Concordo comigo que eu tenho que ter uma fonte de carbono? Eu tenho que controlar a fonte de nitrogênio para não ter putrefação. Correto? Eu preciso fundamentalmente, nessas condições, a ter um inóculo. Isso é um biofertilizante. Carbono mais I. I de inóculo. Carbono mais inóculo. Se por um acaso eu tenho titica de galinha e tem muito nitrogênio, eu vou precisar usar alguns mecanismos para que ele não entre em putrefação. Eu posso fazer isso. Eu posso pegar soro de leite. E onde eu ponho o soro de leite, junto com a titica de galinha, eu evito que ela apodreça e tenha uma catinga desgraçada. Eu posso usar titica de galinha com pó de rocha. E não tem cheiro. Vocês viram que eu agora estou manejando
o biofertilizante e fazendo. Vocês viram que em meia hora aqui nós construímos um conceito de biofertilizante. Hã? Carvão. Não se deve colocar dentro do biofertilizante carvão no início, porque ele é inerte. O que é carvão? Carvão nada mais é que uma forma de carbono sem vida. É o resto da lenha antes de terminar de queimar toda. Isso é carvão. No biofertilizante, não use porque vai te atrapalhar. No final você pode usar. No início não. Durante a fermentação não. Então agora nós temos condições de elaborar nosso biofertilizante. E aí pode ficar 30 dias, 60 dias, 120 dias, um ano. E aí sim nós vamos ter uma qualidade de biofertilizante. É uma outra dúvida que sempre tive. Isso ainda mais com oxigênio e sem oxigênio, né? Aeróbico e anaeróbico. E daí, eu sempre fiquei com essa dúvida. Como é que os micro-organismos vão conseguir viver sem oxigênio? Se você pega a abóbora, você esquentou ela, né? Esquentou, tá morninha. Você vai pegar um pouco do esterco da vaca e vai dar uns pinguinhos nela. Pingou aqui. Vai colocar dentro de um balde e cobrir e deixar num lugar sombreado. Ali você capturou o inóculo do esterco da vaca. E ele vai absorver fertilizante. Mas se tiver uma ou duas partes, a bactéria que tem no esterco da vaca é o que ela decompõe a escama de peixe, é o que ela decompõe o resíduo de camarão e o de besouro. Não tem muito besouro, de vez em quando tem uma revoada de besouro. O besouro tem pitina, e ali dá um dos biofertilizantes. É besouro, porque a casca dele é feita de proteína. Os insetos são excelentes seres proteicos. Eles são excelentes seres da proteína, eles criam uma cápsula muito boa. Esse biofertilizante é o que a NASA usa, que a NASA testa. É um biofertilizante excelente para a planta. Ele fica laranjadinho, parece um suco de tangerina. Aquele gafanhoto marrom que come a alface, espinafre lá também. Esse pode capturar. Sabe aquele que nós fizemos a boneca ontem? Você vai colocar todos esses besorrinhos dentro de um pano, dentro de um paninho e mergulhar ele dentro do biofertilizante. Só que esse precisa do esterco da vaca, da bactéria que está no esterco da vaca, porque ela come a casca, que é quitina, dura, e forma quitossano. Um polímero que hoje é usado como remédio para emagrecimento, para fazer alguns potes, é um dos polímeros aí. Botei no mundo com besouro agora, para emagrecer. Fica lá. Ele dá um mau cheiro, um tempo ele some um mau cheiro. Mas aí passa os 30 dias. Eu posso usar esse biofertilizante na planta, mas ela não fica sem cheiro. Ela Eu recomendo. Depois que eu mexer todo dia. O biofertilizante de 30 dias de fermentação, eu recomendo você aplicar via solo. Com 60 dias de fermentação, recomendo aplicar em frutíferas. Com água, diluído, via foliar. Inclusive em berinjela, né? Umas mais. Né? Com 90 dias, eu já posso aplicar em hortaliças. Com 120 dias, já aplica geral. Até no cachorro. O cachorro lá tá com sarna. Aplica, dá um banho de biofertilizante, por favor. Vai ficar bom, vai ficar bom. Vai, eu vou dar no meu gato então. Sim. A diferença de fazer o biofertilizante no tanque de plástico para o tanque de ferro. É oxidação, o ferro começa a isso. Ele não controla a temperatura, ele vai esquentar demais. E é um ferro que eu vi. Porque ali dentro, você pode ver, se você colocar esse tambor no sol e abrir o biofertilizante, ali dentro vai estar fresquinho. Os micro-organismos que mudam e controlam a temperatura ali dentro. É eles que fazem a temperatura. No ferro, aquilo vai esquentar demais. Aí vai dar um... E ele solta a oxidação, né? Ele solta aquele... Também, com o tempo, ele vai oxidando, é ferro. Vai oxidando, vai dissolvendo. Aí começa a ficar com ferrugem. O melhor você pode dar aqueles tambores de 20 litros, que fecha, dá para fazer a mesma coisa com a mangueirinha, de 50 litros, de 100 até 200 litros, até
maior. Aquele de 1000 litros, sabe aquele de 1000 litros? Então esse recipiente é bom a gente ficar atento no ferro velho, às vezes vende um tambor desse azul. Então nós vamos ver aqui. Nós vamos fazer com um tambor azul. Eu tenho daquele lá, tô fazendo daquele lá. A merda de vaca é fresca. Isso aqui a gente faz bocache. Já afinou. Lá no estábulo, quando a vaca está de manhã tirando leite, é a hora que ela caga. Se você guarda ela em balde, ela cria uma camada oxidativa assim, ela fica perfeita ali embaixo. Em cima ela fica preta oxidada. E embaixo guarda. Aqui começa a entrar, ela começa a se perder, ó. Aqui ela tá um pouco fresca, ó. Ó, aqui ela tá verde, ó. A melhor merda de vaca é aquela que ela tá no pasto, ela tá pastejando. Então ela ali é Descomendo, ali na hora. E descomendo. Essa é a melhor merda que tem. Vaca que come ração transgênica, vaca que come silo, não é boa para fazer isso aqui. Não é boa. A melhor vaca é aquela caipira mesmo, que ela tá pastejando, tá comendo um monte de coisa. E quando ela tá debaixo da árvore, regulando, ela vai ali e dá aquela cagada. É a hora que você vai ter uma merda de vaca bem fresca. Aqui nós temos inóculo, ó. O inóculo tá aqui. De fertilizante. Ó, o inóculo tá aqui nessa merda de vaca, ó. Bem fresquinha, tá vendo? Pra nós que não temos vaca. Vai no vizinho, não tem uma bússola? Bate no vizinho. A vaca tem muita bactéria, tem muito inóculo. Tá? Qual que é a fonte de carbono que tem? É a merda de vaca. Isso aqui é a fonte de carbono, ó. Tem fonte de carbono. Tá? A melhor é bem fresca, tá? A merda de vaca ela tá bem fresca. Ah, mas quando tem ouro, É a fresca. quando Napoleão estava em guerra, começou a dar uma desinteria brava, uma desinteria na tropa dele. Uma caganeira. Você pega uma desinteria, quando você fica cagando, você ouve só dele. Vai cagando e não para. Para cortar isso, sabe o que fizeram? É morrer. Bacilo subtílico que tem na merda do camelo. Napoleão fez lá uma cerveja lá, uma fermentada de cerveja, pegou um pouco da merda de camelo fresca, misturou e deu para todo mundo. Cortou na hora a diarreia da turma. E fez a sua guerra. Salvou sua tropa. Então isso aqui, por quê? Porque tem alguns elementos, alguns antigamente, que falavam que isso aqui tem rotavírus, que falavam que essa merda de vaca aqui contamina, pode passar uma bactéria para uma pessoa que vai comer o alimento depois. Entendeu? Para queimar a tecnologia. Você faz um biofertilizante, ficou preto fedido, descarta. Não é, se tiver mal cheiroso, descarta. Errou num processo. Errou em algum processo, tá bom? Então a merda de vaca ela tem que ser fresca, de preferência saída direto do cu da vaca. Se você pega um balde desse aqui com tampa, e você coloca a merda de vaca fresca aqui, fechou, ela vai durar por 1 ano até. Se decompôs. Então aqui tá. Nós vamos usar isso aqui, tá? Vamos dizer aqui tem 40 quilos aqui. Nós já vamos usar isso aqui, ó. Uns 15 aí, né? Tem uns 15, né? Não vai chegar e soltar de uma vez que vem uma gota de merda nos seus olhos. Experiência própria. Eu já coloquei, já tomei isso aqui, já comi uma beijo na boca. Credo? Oxi! É lógico que não vou dar um beijo em ninguém, né, mãe? Então nós precisamos de um bastão para mexer. Então tá vendo a merda? Vocês estão com nojo de merda? Só lavar a mão depois. Ai, Deus. Vai embora perto do matadouro. O ideal mesmo é que ela fica dentro do intestino. O ideal é a vaca do camponês. É a caipira, que está comendo mato e uma diversidade de plantas. A vaca ela pega o mato, pega uma leguminosa, ela está andando ali. Aquela
vaca que come silo, que está presa comendo silo e ração transgênica, não é boa para fazer biofertilizante. Tem resíduo do quê? Glifosato. Se tem resíduo do glifosato, ela está cagando até muito mole. O glifosato, a mesma coisa em nós, está matando as bactérias. Então tem resíduo, isso para o biofertilizante pode ser ruim. Quando queima, ele fica no solo, não fica? Vem a queimada, há indícios que essa queima, depois da chuva, escorre para o rio, o peixe come, o ser humano come o peixe e tem a urina preta, se fala urina preta aqui, pode ser o herbicida e mercúrio também. Então tá essas pesquisas aí. Pode perguntar pro Tião que ele vai destrinchar o negócio. Chama urina preta. Qual é o nome dele? Urina preta. Esse aqui é de 200 litros? Esse é 220 litros. Esse é o melhor tambor para se fazer com fertilizante, ó. Ou doce. 4 de melaço e 4 de... Nós precisamos de um pedaço de madeira para começar a agitar. Açúcar, a gente costuma colocar leite ou soro como resíduo. Quem faz queijo, que não dá o queijo para o porco, você vai lá, você me separa 2 litros desse soro, ou 4 litros, eu posso colocar aqui também, se eu quiser, 100 litros de soro, se é um resíduo. A partir do momento que dá esse start, eu posso aproveitar ele para acelerar outro... Você faz uma cuba. Você faz uma cuba. Cuba é uma... O resíduo, ele acelera, né? A base de um bom biofertilizante seria isso. Soro, esterco. Ah, mas eu quero colocar plantas ali porque o café tem fósforo, porque não sei o que tem o boro, no caruru tem boro, no picão preto tem magnésio. Eu vou colocar um pedação grande aqui, a fermentação vai ser mais lenta. O que eu faço? Eu bato isso no liquidificador, que essa energia, esses minerais, vai ficar mais disponível. Quando esses bichos, se eu tenho leite, depois que acaba o açúcar, a energia do leite. Eles começam, o leite é o mais rápido. Acabou o leite, eles vão no esterco. Continua no esterco. E aí sim, nós temos a energia da rocha. A rocha tem muita energia. A rocha, a maioria vem de vulcão, de lava, né? Essas basalto, ígneas, tem embaixo, estão embaixo da terra, tem muita energia. E ela é uma memória antiga. Essa energia vai fazer com que a bactéria que está aqui dentro começa a consumir a rocha. Ao consumir, ela vai colocando a rocha num complexo orgânico. Esse complexo orgânico, ela fica disponível para a planta via foliar. A rocha, o biofertilizante é para nutrir. Está há 50 anos evitando o uso de agrotóxicos. Uma pena que a tecnologia passando sem fio, muita gente fazendo biofertilizante errado. Por quê? Porque a Bayer, se é Bayer ruim pra caramba, o que ela fez? Ela pegou o Bacillus subtilis da merda de vaca, isolou, multiplicou só o Bacillus lá, num apartamentinho, dando iacutinho, dando sucrilhos, sabe? Com controle de pH, e formalizou isso para vender para todo mundo o mesmo produto. Quando chega, tem só um tipo de bactéria, mas tem milhões de bactérias no ambiente. Some do ambiente, ela vai te vender. Você vai comprando dela. Ah, mas eu vou reproduzir o Cenerate, chama Cenerate, da Bayer. Vai reproduzir, ela não reproduz. Você não multiplica aquilo lá. Tem muita gente que, eu comprei só uma vez, agora eu vou multiplicar ele. Não adianta. Nós fizemos uma análise disso aqui. Eu tenho análise, posso te falar. Merda de vaca, leite, pó de rocha. Fizemos uma análise. Deu vitamina 12, vitamina 3, fito-hormônios. Não é só minerais, mas deu outras coisas que ajudam a planta na sua defesa. Na qualidade dos frutos, deixar mais doces, maiores. Então, vamos dissolver essa merda de vaca aqui.
Se você fosse fazer aberto, todo dia você tem que mexer assim por 1 hora. 1 hora. Ah, mas eu não quero ficar mexendo, gastando meu tempo aqui 1 hora. Posso colocar uma bombinha de aquário. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar bombinha de aquário. Então vamos fechar e fazer anaeróbico. E o segredo? Quando se faz anaeróbico fechado, aberto também dá, mas anaeróbico é melhor. Nós vamos produzir aqui dentro, olha como nós vamos matar 2 coelhos com uma cajadada só, não é? Vai produzir siderófilos. Siderófilos do ciclo do ferro. Bactérias que comem ferro. Siderófilos hoje é um antibiótico do solo. Todos os antibióticos vêm do solo. Siderófilos são complexos orgânicos de bactérias que vai roubar o ferro do patógeno. Estão me entendendo? Ou seja, o patógeno é um, o saprófito é um. Os saprófitos são micro-organismos do bem, os patógenos são micro-organismos do mal. E quando está em desequilíbrio, ele se manifesta. Ele é mais forte que os do bem. Por isso que dá fusário. Então aqui, fechado, produz siderófilos. Então o siderófilos vai, quando você joga no solo, ele vai, a bactéria que está aqui vai consumir o ferro, que é o alimento do patógeno. Patógeno, fica de boa aí. Entra no equilíbrio. É que nem no cemitério. No cemitério é o equilíbrio entre o patógeno e o saprófita, não é? No hospital o que é? É tudo limpo lá, né? Não pode ter uma bactéria ali, espalha, pega tudo e fica perigoso. Por isso que é mais perigoso no hospital. Se der uma bactéria ali, aquilo espalha, pega em todo mundo. Por quê? Eles matam os saprófitos. É o equilíbrio que controla o patógeno. Que vai combater o outro. Então, aqui produz esses siderófilos do ciclo da bactéria. Como é que eu posso fazer para acelerar aqui o processo de siderófilo? Eu posso colocar uma ferradura enferrujada, um prego enferrujado. Prego, né? Ele é enraizador também, né? Sim. Ah, Oliver, mas eu quero fazer agora, eu tenho os grãos, eu preciso de boro. Boro tem muito em caruru, em algumas plantas, mas no comércio também tem o ácido bórico, ou borax. Eu posso colocar aqui 200 gramas de ácido bórico? Posso. Posso colocar aqui 200 gramas de sulfato de zinco? Posso. Zinco é para quê? Na germinação da uva. Aí eu vou direcionar. Eu estou com uma produção de uva e no momento da produção dela após a poda, eu tenho que fazer uma aplicação de zinco. Eu posso fazer um biofertilizante à base de zinco? Posso. Aí eu compro no mercado 500 gramas de zinco, sulfato de zinco, misturo tudo esse negócio aqui que eu fiz, coloco o sulfato de zinco e fecho anaeróbico. Eu vou ter um bio-zinco, eu vou ter um bio-boro, eu vou ter um bio-magnésio, ou eu posso misturar todos esses sulfatos, menos sulfato de cobre, que é aquele que é azul, que faz a cauda, a bordaleza. Esse paralisa a fermentação. Eu posso colocar só no final. Quando eu for utilizar, eu posso dissolver um pouquinho dele. Ou a cauda bordaleza é mais rápida. Ela não é, a cauda bordaleza é para combater fungo. Não. Ela é nutritiva. Ela, primeiro impacto dela é nutrição. Ela faz um efeito fungicida. A cauda sulfocáustica é a mesma coisa. Ela ajuda na síntese proteica da planta. Por isso que até os anos 80, todos os agrônomos sabiam fazer a cauda bordaleza. Fazia a cauda bordaleza. Aí chegou os venenos, as empresas que purifica, por exemplo, a cauda, o sulfato de cobre, reduziu isso no mercado. A gente não encontrava mais a cauda de cobre. E aí, não, toma um veneninho, para que você vai fazer? Para que você vai fazer isso? Toma esse veneno. Entendeu a jogada dos caras? Agora, lá o Rockefeller manda, todo mundo tem que saber fazer a cauda sulfocáustica, todo mundo tem que saber fazer isso aí. Então voltou a gente fazer as caudas quentes de sulfato, né? Cauda sulfocáustica, cauda bordaleza, tá? Então aqui nós podemos fazer um biofertilizante enriquecido com sulfatos? Podemos, tá? Ou só pó de rocha. Bastante rocha diferente misturada, dissolvida aqui, melhora a qualidade. Melhor é a disponibilidade de todo tipo de rocha para uma planta. Então
Então, se eu quiser, no caso do meu bio, se eu quiser acrescentar nele um pouco de bórax, posso. Posso. Um pouco de... O que você falou? Zinco, magnésio. Tudo um pouquinho, Posso colocar. que ele vai No enriquecer, ferro, né? para produzir federal. E come o ferro? Come o ferro. Se você colocar aqui uma coroa faça uma coroa de arame enferrujado e ainda coloca o bombril. Mergulha aqui, em 60 dias você vai procurar, você não vai ver mais ela. Até os nesse... pregos enferrujados. Some tudo. Nesse... Some, come, devora. Nesse... Ao devorar, forma sideróforos. Sideróforos. Mas qual é a proporção? Pesquise sideróforos. pra esse Sideróforos. Ferro, sidro. Então, mas para esse tambor aí, qual é a proporção de pregos? Meio quilo, sei lá. De ferro? Você vai colocar alguns aqui enferrujados. Só alguns. Só recapitulando. As fezes do gado são fontes de carbono. Inóculo. Também. Inóculo. Inóculo. Aí o soro do leite. É nutriente que nem a farinha de ali, ó, pro bocache. Pra, ó, melhorar isso, o soro fermentado, você pode fazer um biofertilizante só de soro melaço. Você vai formar, sabe o que? Miisina. Miisina. A molécula que tem um hormônio para a planta. Então a gente coloca isso aqui para melhorar a qualidade do processo, para ele ficar logo cheirosinho. A cor dele, sabe qual que é? Ele vai ficando, ele é verde escuro, a merda de vaca, né? Vai ficando verde clarinho, a cor dele é âmbar. Quanto mais tempo fica fermentando, ele fica de cor de mel, laranja. Ele vai ficando laranjado. E tem cheiro de fermentação, cheiro boa. Depois a gente pode mostrar umas fotos para vocês. Aí no caso do melaço, ele ajuda a multiplicar os micro-organismos. É energia, também traz mineral. Melaço tem muito mineral, tem fósforo, tem magnésio. Pode perguntar, você coloca lá, nutrientes que tem no melaço na internet. Vai sair lá. Você vai saber que ele também tem minerais, mas a fonte dele primária é energética. E o pó de rocha? O pó de rocha é um mineral, é o que a gente quer nutrir a planta. Só que esse mineral não está disponível, ele precisa ser comido e descomido, comido, aí ele fica fixado naqueles polipeptídeos que o professor falou. Essa é a melhor maneira da gente usar os sulfatos. Se você usar o sulfato diretamente, ele é purificado. Isso causa um desequilíbrio no solo. Isso acidifica o solo. Isso faz com que outros minerais importantes para a planta sejam antagônicos. Se você jogar aqui, você harmoniza o sulfato em energia. Só que como eu vou colocar muito boro, fica um bioboro à base de boro. Boro, ele é muito bom para a reprodução da planta. Se você aplica boro uma única aplicação no milho, vai dar uns grãos bonitos. No feijão, o girassol tem que fazer uma aplicação de boro. A melhor maneira é esse aqui. 200 gramas, 300 gramas de boro. Você compra um quilo. 300 gramas aqui. Hortaliças é bom fermentar mais, acima de 90 dias de fermentação. A mesma coisa. E a proporção, professor, assim, para 200 litros tem por alto. Quantos gramas de boro, assim, por alto. Só para ter uma ideia. Não significa que seja uma matemática correta. 300 gramas de boro tem 300 gramas de boro. Pois é, 300 gramas disso, 300 daqui, 300... Não é quantidade, é holismo, é equilíbrio entre os minerais. Um pouquinho, todo dia um pouquinho para a planta. Mas se eu vou preparar um tambor de 200 litros, eu posso colocar 300 gramas de boro? 300 gramas já é o suficiente. Certo. Você já vai ter uma quantidade boa de boro para aplicar na sua planta. No repolho, esse do boro vem a calhar. No repolho. Em qualquer planta. Aqui eu posso colocar todos eles, tá? Todos eles, se quiser. O Maílson tem aí. A gente tem 2 desses aqui. Vamos fazer um simples, né? Mas se quiser... Eu posso colocar depois? Posso. Eu posso colocar todos os ingredientes aqui que eu tenho, mas sem o sulfato e o pó de rocha. Fecho. Eu encontrei no mercado o sulfato de zinco. Posso colocar aqui um pouquinho? Abre, coloca e fecha novamente. Depois que prepara, o limpo para sempre. Aí, ó, os
cálculos, uma vaca, cagando um ano, ela produz esterco para fazer biofertilizante, para fertilizar 7 hectares, 7 campos de futebol. Quem quer vender uma vaca? 70 mil hectares. 70 mil? É. Entendeste? Uma vaca, por um ano, fertiliza 70 mil hectares. A associação compra, vai agora, né? Pode ter, isso aí você faz aí, só vai entrar isso aí.